Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso programa número 24 desse estudo Refletindo Kardec, que nós trazemos sempre com alegria, com muito carinho, pelas redes sociais da Sociedade Espírita Francisco de Assis, de Amparo aos Necessitados, a CEFAM, aqui da nossa cidade de Ponta Grossa. Nós, quando estudamos a doutrina espírita, sempre ouvimos falar sobre o livre-arbítrio, que é um direito que Deus nos concede de tomarmos as decisões enquanto encarnados e também na vida espiritual, de acordo com as nossas vontades, com os nossos interesses. Então, nós encontramos sempre a informação que Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Mas sendo assim, esse nosso poder decisório também implica na possibilidade de nós escolhermos quando se encerra a nossa existência, ou seja, podemos usar o nosso livre-arbítrio para eliminar a nossa vida, para encerrar a nossa existência, em outras palavras, para o suicídio. Kardec, é claro, no Livro dos Espíritos, a partir das questões da 943 em diante, essas questões Allan Kardec vai tratar e fazer várias perguntas que eu convido você a fazer uma leitura em casa, em que ele vai trazer várias situações e perguntar aos espíritos sobre as consequências, sobre o modo em que se dá o suicídio, se é algo que possa ter maior ou menor repercussão para o espírito. Mas o que nos interessa nesse instante é a questão 944, em que Kardec vai perguntar assim: tem o homem o direito de dispor de sua vida? Respondem os espíritos: não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Kardec pergunta novamente: mas não é sempre voluntário o suicídio? E eles respondem: o louco que se mata não sabe o que faz. Vamos considerar aqui a palavra louco para a época, né, em que se tratava de distúrbios mentais, sobre a denominação de loucura. Então é nesse sentido que Kardec pergunta: aquele que não está na pleno exercício das suas faculdades mentais, ele pode ser considerado também um suicídio voluntário? Eles dizem que neste caso não. Mas eu quero convidar você a fazer também uma leitura sobre um comentário de Allan Kardec, que é o motivo da nossa reflexão da semana, na questão 957, em que Kardec falará sobre as consequências para o espírito do suicídio. Ele diz assim: a observação realmente mostra que os efeitos do suicídio não são idênticos. Alguns há, porém, comuns a todos os casos de morte violenta e que são a consequência da interrupção brusca da vida. Então, a partir daqui, ele vai elencar algumas situações, algumas consequências para aquele espírito que comete o suicídio. A primeira delas é a de que o espírito permanece ligado ao corpo físico durante um bom tempo. E nessa condição em que ele, espírito, permanece ligado a esse corpo físico, acompanha, em muitos casos, a decomposição do corpo. Há relatos nas obras espíritas de alguns espíritos que, cometendo suicídio, ficaram presos à sepultura e acompanharam de perto a decomposição, ao passar do tempo, todo aquele desgaste do corpo físico, sentido de uma forma, ainda que não física, mas de uma forma emocional pelo espírito. Então Kardec diz assim: as consequências deste estado de coisas são o prolongamento da perturbação espiritual, seguindo-se a ilusão em que, durante mais ou menos tempo, o espírito se conserva de que ainda pertence ao número dos vivos. Então, além de sentir esta consequência do corpo se decompondo, ele não toma, na maioria das vezes,
consciência de que já desencarnou, acha que está vivo, sente-se vivo. Imaginemos o quão terrível é para o espírito sentir-se vivo e sentir-se nessa condição de decomposição. Kardec finalmente comenta: porque não é livre o homem para pôr termo aos seus sofrimentos? Ao Espiritismo estava reservado demonstrar, pelo exemplo dos que sucumbiram, que o suicídio não é uma falta somente, por constituir uma infração da lei moral, consideração de pouco peso para certos indivíduos, mas também um ato estúpido, pois que nada ganha quem o pratica. O contrário é o que se dá, como nos ensinam não a teoria, porém os fatos de que ele nos põe sob as vistas. Convido você a fazer uma leitura no livro Céu e o Inferno, uma das obras básicas da doutrina, em que Kardec vai elencar vários depoimentos, vários relatos de espíritos que cometeram suicídio e que comprovam, como ele diz, não apenas na teoria, mas na prática, essas consequências terríveis do suicídio. Então Kardec é muito oportuno no seu esclarecimento de dizer que se apenas disséssemos que usar o livre-arbítrio para exterminar a sua vida, para cometer o suicídio, encerrar a existência, fosse uma infração à lei divina, ou seja, se a consequência fosse apenas moral, não traria a certas criaturas nenhuma importância, porque muitas que chegam a essa condição não têm mais a crença na divindade. Mas o que Kardec vem dizer que aí a importância do Espiritismo é trazer à luz, trazer ao conhecimento depoimentos de espíritos que cometeram suicídio e que relatam de que o sofrimento pós-suicídio foi muito maior do que aquele que encontravam enquanto encarnados. Então, se não vem o conhecimento pelo fato de infringirmos uma lei moral, uma lei divina, que nos trará consequência nas existências futuras, caso eu não creia em existências futuras, o fato é que muitos espíritos vêm relatar de que o suicídio faz com que, na maioria dos casos, o espírito ainda permaneça preso ao corpo, sentindo as consequências, não elimina as suas dores, não elimina os seus problemas, porque a maioria das vezes essa dificuldade está na consciência, está no sentimento do espírito. E isso não se encerra com a morte do corpo físico. Há relatos de espíritos que, ao cometerem o suicídio, imediatamente se veem ainda vivos, né? Porque o espírito não morre, e veem o corpo cair e ter a sua existência eliminada e acompanhar toda essa condição do sepultamento, da decomposição. Imaginemos o quanto é triste para o espírito, o quanto é dolorido essa situação. Então é importante que nós, que estudamos a doutrina espírita, divulguemos essa possibilidade de informação àqueles que enfrentam, em algum momento, dificuldades na sua vida corpórea, no nosso dia a dia comum, e que talvez cogitem a possibilidade do suicídio, acreditando que com isso colocariam fim às suas dores. Vem a doutrina espírita nos comprovar que, além de ser uma infração à lei moral, à lei divina, uma infração gravíssima, também não resolve o nosso problema. Ao contrário, piora. Então, não nos é justo utilizar o livre-arbítrio para eliminar a nossa existência. É claro que muitos de nós já enfrentamos situações duríssimas na nossa existência, já passamos por momentos em que nos parece a única solução possível o abandono dessa vida física. Então, tentamos, de todas as formas, resolver os nossos problemas e, ainda que não voluntariamente atentemos contra a nossa vida, mas chegamos até a cogitar a hipótese de que, se Deus nos levasse, se Deus nos trouxesse a morte, seria para nós um presente, porque desejamos, de alguma forma, encerrar a nossa existência. É também uma forma de suicídio, embora não seja daquela mesma maneira direta, mas desejar, ter a intenção, ter a consciência de que se quer morrer naquele instante, se quer eliminar o corpo físico, né, morte física, que eu digo, é uma forma de atentar contra essa lei divina.
E mais do que isso, sabemos que não haverá um resultado prático desejado, porque o espírito permanecerá vivo, os problemas permanecerão na consciência e não se eliminará a origem daquele sofrimento. Pensemos no suicídio como algo muito comum, muito presente na nossa sociedade desde a época da codificação espírita, e que nós precisamos trazer à luz essa discussão, sobretudo sobre o ponto de vista espírita, demonstrando por exemplos, por depoimentos dos espíritos, de que o caminho é o pior a ser escolhido por aqueles que enfrentam sofrimentos. Mas falando das causas que levam ao suicídio, a principal delas seria a depressão, a tristeza, o desânimo. E aí pergunto a você, será que Kardec teria tratado desse tema dentro da doutrina espírita? Teriam os espíritos alguma explicação para que algumas pessoas tenham uma tendência maior à tristeza, ao desânimo, enquanto que outras conseguem enfrentar melhor as suas dificuldades? Afinal de contas, a doutrina espírita, Allan Kardec, trouxe alguma reflexão sobre a depressão? Convido você a estar conosco na próxima semana. Comente, faça as suas indagações, deixe sugestão de temas. Esse nosso estudo é aberto à sua participação e tem o objetivo de que possamos aprender juntos, refletir juntos sobre as lições, sobre as anotações de Allan Kardec. Uma ótima semana para você, que Deus abençoe a sua casa, seu lar, muita paz e até a próxima sexta-feira. Tchau!